informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 16 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Trigo gaúcho só produz farinha para biscoito ou cola. Garantia de abate halal deve aumentar a exportação para países muçulmanos. Assentamentos de Mato Grosso do Sul têm mais de 4 mil lotes abandonados. Desperdício de alimentos no Brasil é tema de estudo na Câmara. E a Singenta espera que a Justiça mantenha a patente da sua soja intacta. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira na região de Dourados terá sol, mas com aumento de nuvens de manhã. Podem ocorrer pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na quarta-feira com esses preços, pois ontem, no feriado nacional, o mercado não funcionou. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135 à vista pela arroba do boi gordo. O Friboi de Ponta Porã também ofereceu R$ 135 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 126 à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 22,50 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Tendo tomado conhecimento pela imprensa de uma suposta ação judicial contra a patente da tecnologia intacta por parte da AproSoja de Mato Grosso,
A Monsanto esclareceu que desconhece os detalhes dessa medida, portanto não pode se posicionar de modo definitivo a respeito. Ainda assim, é importante destacar que não existia soja com proteção contra lagartas antes do lançamento da tecnologia Intacta, disponível no Brasil há mais de 4 anos. O produtor rural sabe disso e escolheu adotar essa inovação por entender os grandes benefícios que traz para a lavoura e, por consequência, ao seu negócio, frisou a Monsanto. Igualmente importante reiterar que a tecnologia Intacta foi devidamente patenteada no Brasil. O INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, avaliou criteriosamente os requisitos para a concessão de patentes. Portanto, essa patente da tecnologia Intacta seguiu as mais rigorosas regras de exame e todos os requisitos foram devidamente atendidos. A Monsanto reafirmou a validade da sua patente, confia no Poder Judiciário e tem certeza de que, assim, contribui com inovações importantes para o crescimento da agricultura no Brasil. Em outubro, as vendas da safra de soja 2017 avançaram, atingindo o acumulado de 95,5% em Mato Grosso. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o preço médio mensal de comercialização encerrou a R$ 58,73 a seca, na média geral daquele estado, melhora de 5,4% em relação a setembro, o que possibilitou vendas pontuais do produtor. Já as negociações antecipadas para a safra 2017-2018 apresentaram o maior avanço mensal até o momento, atingindo o acumulado de 32,7%. Com o objetivo de sensibilizar e despertar os profissionais que trabalham na Embrapa Agropecuária Oeste em Dourados para a promoção da melhoria da qualidade de vida e bem-estar em todas as áreas e proporcionar a valorização da saúde do trabalhador, a unidade realizou o primeiro seminário de saúde. O evento reuniu empregados, estagiários, aposentados, bolsistas, colaboradores e terceirizados da Embrapa, que também puderam conhecer as práticas e ações realizadas pelo setor de gestão de pessoas voltadas aos cuidados com a saúde dos trabalhadores. Os 204 assentamentos de Mato Grosso do Sul têm 4.287 lotes vazios, segundo números do INCRA. Em alguns municípios, a quantidade de parcelas abandonadas supera o montante ocupado. A Superintendência Regional do órgão aponta para a compra e venda de terras como principal irregularidade que leva à desocupação, mas a falta de assistência do próprio INCRA às unidades também afasta os assentados. Conforme o levantamento do INCRA, atualizado no início desse mês, 27.708 famílias estão assentadas em Mato Grosso do Sul. A capacidade total dos assentamentos é de 31.995, ou seja, 13% dos lotes disponíveis estão vazios. Com 15 projetos de assentamento, o Ponta Porã é o município com o maior número de lotes desocupados. São 1.501 parcelas, que correspondem a 1/3 da capacidade total da região sul do estado, de 4.506 famílias. Ainda em Ponta Porã, só o assentamento Itamaraty 2 Fetagre tem 1.142 terras abandonadas. O projeto foi entregue em 2004 e tem estrutura para comportar 1.692 famílias, mas apenas 550 estão instaladas. O superintendente do INCRA no estado, Humberto César Maciel, discorda dos números levantados pelo próprio INCRA nacional. O aumento das vendas, a estabilização das despesas operacionais e a queda das despesas financeiras fizeram o frigorífico Marfrig reduzir o prejuízo no terceiro trimestre. A empresa de alimentos e processadora de carne informou que teve prejuízo líquido de R$ 58 milhões de julho a setembro, diante de perda de R$ 156 milhões no mesmo período de 2016. A receita líquida cresceu 11% ao ano para R$ 4.830 milhões, impactada pela alta de 22% no volume de bovinos, após a empresa acelerar a expansão de frigoríficos no Brasil, incluindo alguns que haviam sido temporariamente fechados. O Rio Grande do Sul já colheu 83% da sua safra projetada,
mas o trigo só produz farinha para biscoito ou cola, sendo quase nada de panificação. A constatação está no novo relatório recebido pela consultoria Trigo e Farinhas. De acordo com o levantamento, o que resta por colher, 8%, está em processo final de enchimento de grãos ou maturação, 9% maduras e aptas a colher. A colheita está praticamente encerrada na região das Missões, Grande Santa Rosa, Celeiro, Noroeste, Colonial e Norte, faltando lavouras pontuais. O total produzido na safra seria de 1.300.000 a 1.400.000 toneladas. A produtividade média final, portanto, deverá ficar entre 1.931 kg a 2.080 kg por hectare. Dessa forma, teremos um volume na casa de 1 milhão de toneladas de trigo para abastecer a demanda de moinhos locais. Demanda essa que deverá ficar entre 1.400.000 e 1.700.000 toneladas. Mas mais alguns lotes que sairão para Santa Catarina e Paraná, ou seja, a disponibilidade está bastante apertada, o que sugere forte necessidade de importação de trigo. O Ministério da Agricultura encaminhará à congregação FIC, entidade de jurisprudência muçulmana, estudo que comprova a aplicação no Brasil no método halal de abate. A medida deverá facilitar negócios e ampliar as exportações brasileiras de carne de frango e de bovino para mais de 50 países que integram a congregação. O ministro interino da Agricultura, Elmar Novak, comprometeu-se a enviar estudo realizado pela Embrapa e pela Universidade de São Paulo sobre o abate que atende a princípios religiosos desses países. Novak recebeu a comitiva integrada pelo secretário-geral da congregação FIC, Abdel Salam Al-Abad, pelo primeiro conselheiro da Liga Mundial Muçulmana, Abdul Al-Aziz Mohammed Al-Suli, e pelo vice-presidente do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, Ali Ahmad Saif. Em São Paulo, a comitiva participou do primeiro Congresso Halal do Brasil. O questionamento ao ministro foi quanto à confirmação formal da prática de abate, em complemento às visitas técnicas já realizadas a frigoríficos brasileiros exportadores. O método de abate halal diminui o sofrimento animal. O vereador Romualdo Ramin manifestou solidariedade aos produtores rurais de Carapó, lamentando a manutenção da prisão dos 5 produtores rurais devido a um confronto com indígenas ocorrido no ano passado. Estão presos Nelson Boainan Filho, Jesus Camacho, Virgílio Metfogo, Dionei Guedin e Eduardo Tomanaga, sob as acusações de milícia privada, homicídio, lesão corporal e dano qualificado. A justiça brasileira tem grande dificuldade de resolver definitivamente o problema da demarcação de terras indígenas, e isso só piora a situação, causando invasões que resultam em mortes. Contudo, precisamos garantir o direito de propriedade e, por isso, sou contra quem utiliza um crime para defender um direito, afirmou Ramin. Os produtores reclamam que o tempo está passando e seus colegas presos estão ficando esquecidos e abandonados na prisão, porque defenderam o constitucional direito de propriedade diante de ilegítima invasão por indígenas, citou o vereador douradense. A causa da prisão se deu no dia 14 de junho do ano passado, quando cerca de 200 produtores rurais, funcionários e seguranças das fazendas atacou um grupo de indígenas 2 dias depois de invadirem a fazenda Uvu. O confronto deixou 6 índios feridos e tirou a vida de um agente de saúde indígena de 26 anos. No mês seguinte, os 5 fazendeiros foram presos, porém o grupo foi libertado por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, no dia 25 de outubro do ano passado. Porém, no dia 26 de setembro desse ano, a primeira turma do Supremo negou seguimento ao pedido de habeas corpus e revogou a liminar, voltando a valer, portanto, a prisão preventiva dos produtores. A área do conflito em Carapó consta no relatório circunstanciado de identificação e delimitação aprovado pela FUNAI no dia 12 de maio do ano passado, que considerou aquela área terra indígena. O Ministério da Agricultura vem realizando junto aos pontos de comércio a fiscalização da classificação vegetal de arroz.
A primeira grande ação ocorreu no interior do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, em municípios como Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Durante as diligências foram coletadas 17 amostras de arroz em produtos que apresentavam aparência suspeita. Do total, 30% das amostras coletadas apresentaram grande diferença de qualidade em relação ao rótulo. Conforme o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Fábio Florencio Fernandes, a fiscalização de classificação do arroz e de outros produtos alimentícios é uma atividade regular realizada nos estados onde são verificadas a disparidade da qualidade do produto em relação à rotulagem declarada. Geralmente, quando constatada, a qualidade é inferior à classificação. Isso se constitui uma fraude econômica que faz com que o consumidor pague mais caro por um produto de baixa qualidade, explicou o Fernandes. A Raízen, associação entre a Cosan e a Shell, decidiu suspender as atividades das usinas Dois Córregos, em Dois Córregos, e Tamoio, em Araraquara, ambas no interior paulista, por um período inicialmente previsto de 2 anos. A paralisação se dará devido a um cenário de menor disponibilidade de cana nessas regiões e a otimização logística de produção da Raízen. Conforme a empresa, que é a maior produtora mundial de açúcar, a cana destinada às unidades de Dois Córregos e Tamoio será redirecionada a outras usinas da empresa, não havendo redução da moagem total do grupo, prevista para a safra atual em até 63 milhões de toneladas. A Raízen toca a usina Nova América, em Carapó. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Desperdício de alimentos no Brasil é tema de novo estudo da Câmara. O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados apresentou estudos sobre a perda e o desperdício de alimentos no Brasil. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, o desperdício de alimentos chega a cerca de 1,3 bilhão de toneladas. Na América Latina, as perdas no varejo dariam para alimentar mais de 30 milhões de pessoas. O consultor legislativo Rodrigo Dolabella é o coordenador do estudo. O objetivo é discutir estratégias para a redução do desperdício de alimentos no país. No Brasil, são inúmeras iniciativas, foram apresentadas tecnologias que a Embrapa já tornou disponível aos agricultores na produção, no pós-colheita, técnicas de melhor acondicionar os produtos. Então, seriam isso, técnicas de cultivo e do processamento pós-colheita que poderiam reduzir grandemente as perdas de alimentos no Brasil, né? Na questão do desperdício, a principal iniciativa são os bancos de alimentos. É uma iniciativa do governo federal e também dos estados e da sociedade civil, que esses bancos de alimentos, então, recolhem os alimentos não consumidos e colocam à disposição da população. Relator do levantamento, o deputado Evair Vieira de Mello, do PV Capixaba, explicou que o estudo vai permitir que sejam propostos vários projetos de lei sobre o tema. Nós precisamos, inclusive, criar incentivos para que isso aconteça. Nós temos problemas no setor de fruta, por exemplo, quando está muito abaixo do preço do mercado, simplesmente o produtor, por economia, acaba fazendo um descarte disso, né? Isso vira adubo, isso volta para a lavoura, vira matéria orgânica. Precisamos criar um mecanismo de incentivo, certa forma de envolver laboratórios, envolver universidades, para que possam desenvolver produtos
produtos que possam ser processados, isso criar mecanismo para que a indústria possa processar esses alimentos, mecanismo de distribuição isso junto à comunidade, de forma que você, esse alimento, do ponto de vista com adequação de preço, você possa ter um incentivo. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a criação da Política Nacional de Erradicação da Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos, com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos. O texto agora depende da avaliação do Senado. Por ano, 15% dos alimentos são desperdiçados na América Latina, o que corresponde a 6% das perdas mundiais. Isso ocorre em diferentes fases: 28% no consumo, 28% na produção, 22% no manejo, 17% no mercado e distribuição e 6% no processamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma excelente quinta-feira. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.